Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também estamos na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que já está aí na sua tela. Basta digitar futura.org.br/Conexão Futura aí no seu computador, no seu tablet ou no seu celular para acompanhar aí os nossos destaques da semana, nossos episódios mais recentes. Você pode clicar aqui e assistir quantas vezes quiser, compartilhar nas suas redes sociais. E falando nelas, aqui embaixo tem os links para você acompanhar os bastidores do Futura e também tem conteúdos exclusivos para a rede social, aqui tanto no Facebook como no Twitter e as nossas playlists no YouTube. Então não deixe de acessar futura.org.br/Conexão Futura. E estamos no inverno e o clima frio é sempre propício para uma comidinha mais pesada e temperada e uma bebida quente para acalentar o nosso corpo. Durante esta época do ano, as vendas de café, por exemplo, aumentam em 30% no nosso país, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. Os chás também são muito consumidos, sem falar do tradicional chimarrão indispensável para a maioria dos gaúchos. Mas é preciso ficar atento, porque bebidas muito quentes podem facilitar o desenvolvimento de algumas doenças, como gastrite e até mesmo câncer de esôfago. Em 2016, estima-se que devam ser diagnosticados quase 11 mil casos de câncer de esôfago aqui no Brasil. O alerta é da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Fernando Meton, que é oncologista clínico e diretor médico executivo do Grupo COI. Bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. E também conosco, aqui ao meu lado, está o Luiz Felipe Ribeiro Pinto. Ele é vice-diretor geral substituto do Instituto Nacional do Câncer. Luiz Felipe, bem-vindo à Conexão. Obrigado, Cristiano. É um prazer. Prazer é nosso em recebê-lo. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar aqui as dicas dos especialistas e refletir aí como tornar o seu dia a dia, sem deixar de lado a comidinha, a bebida quente no seu dia a dia no inverno, mas sem riscos aí de trazer problemas para a sua saúde. Quero começar ouvindo o Dr. Luiz Felipe, que representa aqui o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Como eu mencionei aqui, esse alerta internacional sobre o risco, de bebidas muito quentes, já havia aí suspeitas a partir de estudos, mas de agora em diante é uma confirmação aí de um estudo internacional que o Brasil fez parte, de que, de fato, uma bebida muito quente pode provocar câncer. Sem dúvida. O que nós estamos falando, o IAR, que é a Agência Internacional da Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial de Saúde, é a agência que trabalha com prevenção em câncer. Uhum. Isso é extremamente importante, porque a gente tem que lembrar, Cristiano, que só 2% da pesquisa, do dinheiro destinado para pesquisa em câncer no mundo, é destinado à prevenção. Uhum. Só 2%. Então, a área da prevenção, ela é muito carente, principalmente em termos de produzir dados e evidências sobre o que causa câncer e como é que isso pode ser evitado. Então, normalmente, só um parênteses para explicar para quem está em casa, esse dinheiro das pesquisas internacionais, tanto para desenvolver a questão de tratamento ou medicamentos novos, vai para quem já está doente, não em tentar prevenir. Sim. E em tentar promover um comportamento das pessoas que possam contribuir para evitar doenças no futuro. Sem dúvida, sem dúvida, a grande maior parte vai para a parte terapêutica, que obviamente que é extremamente importante, claro. Novos procedimentos de diagnóstico, novas terapias, que têm, sem dúvida alguma, tido um impacto positivo, mas a gente investe como mundo muito pouco em prevenção. Por diversas razões, o câncer demora 30 anos a surgir a partir de um efeito a longo prazo de exposição a compostos cancerígenos. E, portanto, prevenir algo por 30 anos, o impacto que a gente vai medir lá na frente é sempre mais difícil. A outra questão é que muitos dos hábitos são hábitos ligados a vício. Está aí o tabaco, que é o principal fator de risco e que é um vício, um dos vícios mais difíceis de se abandonar. Bom, a Agência Internacional da Pesquisa em Câncer, então, ela realiza há décadas um programa que são as monografias de avaliação do risco de compostos para causar câncer em seres humanos. Mais de 950 compostos já foram avaliados por esse programa.
E ele tem uma classificação que vai de 1 a 4. 1 é com certeza cancerígeno para seres humanos. Por exemplo, o tabaco. Por exemplo, o vírus do papiloma humano, o HPV. São compostos classificados como 1. Depois nós temos a classificação 2A, que é provavelmente cancerígeno, 2B, que é possivelmente cancerígeno, 3, que não existem evidências suficientes quanto à carcinogênese, e 4, que existem evidências para descartar a carcinogênese, ou seja, não é cancerígeno. Que é muito difícil. Dos mais de 950 compostos, só um foi classificado como 4. É um composto que se fabrica com nylon. Por quê? Porque todos os estudos têm que apontar para a mesma direção. E existem, às vezes, estudos que são desenhados de uma forma falha ou que não são conduzidos apropriadamente. Portanto, você está dizendo, traduzindo aqui para o pessoal de casa, onde há uma fumaça, nesse caso há fogo. Se os pesquisadores têm aí alguma suspeita e vão investigar, a grande chance é que se confirme, né, ao longo dos estudos de que aquela suspeita dos pesquisadores vai se confirmar que de fato pode apresentar algum risco para o câncer. Sem dúvida. O processo começa da seguinte forma: a cada 5 anos, um grupo em torno de 40 a 50 pesquisadores são convidados para ir ao IARC, lá em Lyon. Vou aproveitar e botar o site na tela, que é o iarc.fr, onde estão todos esses dados na íntegra dessa pesquisa que o Dr. Luiz Felipe está mencionando. Vamos colocar na tela aí. Sim, e uma dica extra que eu gostaria de deixar aqui, aproveitar, que eles têm uma série de livros sobre câncer, de classificação e de rastreamento, infelizmente todos em inglês. Nós estamos nós estamos em conversas com eles para traduzir esse conteúdo para português e que são todos disponíveis para download. Então, para os estudantes que quiserem ter acesso a conteúdos bem atuais e muito didáticos sobre câncer, esse é um excelente site de consulta. Sem dúvida. Hoje em dia também, com a facilidade da internet, você pega o texto em inglês, até com a ajuda de um tradutor online, se quiser mesmo ter acesso a esse conteúdo, fica até mais fácil, né? Agora, doutor Fernando, em relação à questão do estômago, também a gente sabe que, assim como o Dr. Luiz Felipe mencionou, o cigarro é um fator muito importante, mas tem outras questões e outras doenças que podem não chegar ao extremo do câncer, mas uma série de doenças que incomodam e prejudicam muito a qualidade de vida se não há um cuidado em relação à alimentação, principalmente, né? É verdade. A gente tem o câncer de esôfago, o câncer de estômago, né? São 2 tumores bastante agressivos, né? Com alta taxa de mortalidade e um problema de saúde pública, né? A gente estava comentando aqui, eu achei interessante as iniciativas de discussão dos estudos, exatamente porque identificar esses fatores de risco é bem complicado, né? No seguinte aspecto, devido ao desenho do estudo, né? A gente estava comentando, antes de iniciar aqui o programa, a respeito do clássico estudo, né? Por exemplo, da utilização de café e é relacionado com alguns tipos de tumor, como câncer de pâncreas, né? E aí viram que, na verdade, o café foi um confundidor. Muitas das pessoas que tomavam café fumavam. E, na verdade, o grande problema que levava ao câncer era o cigarro. E aí teve o confundimento achando que o café era o responsável pelo câncer de pâncreas, um dos fatores de risco, né? E esse estudo veio exatamente, né, Luiz Felipe, mostrar isso, né? Nessa revisão de diversos estudos, né, que foram já publicados, mostrando que o café, que estava numa classificação que você bem explicou, se não me engano, 2B, acabou de passar para uma classificação 3. Né? Sem uma evidência consistente da relação com o câncer, né? E aí a gente está falando que isso pode estar relacionado não só esses fatores de risco, como a gente está falando do tubo digestivo, a gente está falando do esôfago, você perguntou do estômago, né? Então a gente tem vários outros fatores relacionados, né? O principal do esôfago e do estômago, logicamente, dos fatores ambientais, né, que a gente consome, principalmente o tabagismo e também o álcool, né? O álcool é um dos principais inimigos também dos tumores, né? Principalmente do tubo digestivo, né? Mas a gente tem outros fatores, né? Comentou aqui, por exemplo, a colo de útero e mesmo tumor de cabeça e pescoço já tem uma relação com HPV. Mas a gente também tem com a Helicobacter pylori, uma bactéria no estômago que pode estar relacionada a processos inflamatórios como a gastrite, úlceras, né? E isso ser um fator também relacionado a alguns tumores de câncer gástrico, né? Importante mencionar que essa questão, se passa a bebida ou alimento pelo esôfago, há todo um sistema que também vai receber esse mesmo produto, esse alimento, essa bebida. Então, o risco pode aí não ser exatamente o mesmo, mas há um risco ao longo desse processo de
digestão. Excelente, Cristiano. Isso é o confundimento, né? Então, você estava comentando aqui a respeito do chimarrão no sul, né? Será que o chimarrão está relacionado ao câncer de esôfago? E aí não é a substância que você consome. De repente, foi visto que a temperatura, né? As bebidas quentes com temperatura, se eu não me engano, acima de 65, né, Luiz Felipe? 65 graus é realmente que leva a um dano, né, no esôfago. E esse dano, essa lesão no esôfago é que pode causar alterações dos tecidos e, com isso, alterações genéticas que possam levar ao câncer, né? Então, essa questão é importante a gente frisar aqui, esclarecer, que deve ser a dúvida de muita gente. Então, não é o próprio café ou a erva mate ou o chá de cidreira que você está tomando, é a temperatura da água. Essa é a questão de maior risco do que propriamente a substância? Sim. Em 1991, já tinha ocorrido uma avaliação sobre o risco do café e do chimarrão. Naquele momento, como o Fernando falou, o café tinha sido classificado como 2B por causa que existiam algumas associações com câncer de bexiga. Mas, na verdade, a gente já sabia que esses estudos estavam um tanto falhos, porque eles não tinham controlado, a gente chama controlar, eles não tinham medido o impacto do tabaco, do tabagismo. E a gente sabe, por exemplo, que as pessoas que bebem muito café fumam muito. Então, se você não está medindo a exposição ao tabaco, você vai estar, na verdade, enxergando ou vendo o café, mas, na verdade, o que está por trás é o tabagismo. Depois de 1991, uma série de estudos foram feitos e ficou muito clara a falta de evidência entre uma associação entre o café e qualquer tipo de câncer. Na verdade, existe até um fator inverso de proteção para o câncer de fígado e de endométrio. Os estudos são tão consistentes, foram mais de 1.000 estudos analisados nessa revisão, para cada xícara de café, o risco para câncer de fígado diminui em 15%. Para bebidas quentes, porém, ficou claro, no momento em 1991, a quantidade de estudos era muito baixa. De lá para cá ele aumentou. A primeira questão que fica muito claro, Cristiano, é que todas as áreas que têm muito câncer de esôfago, e aqui vale a pena a gente fazer uma distinção, que tem dois tipos principais. O carcinoma chamado das células escamosas, o carcinoma epidermoide, que é o que tem muito no Brasil, 90% no Brasil é esse tipo, e no mundo em torno de 80%. Esse câncer tem muito no Brasil, na Argentina, principalmente no sul do Brasil, na Argentina e no Uruguai, no leste da África, ou seja, na costa leste da África, e na Ásia, da China ao Irã. Em todas essas regiões se consome muito a bebida muito quente. Tanto o chimarrão como os chás na Ásia, os chás na Ásia e o chá no Irã também. No Irã se bebe numa temperatura muito elevada. E o que aconteceu? Antes as pessoas nos estudos perguntavam: o quanto você bebe o seu chá, o seu chimarrão? Alguns falam muito quente ou quente. Ora, muito quente para você pode não ser a mesma coisa para mim. É uma pergunta subjetiva. Exatamente. Tem que ir lá e medir de fato qual a temperatura da bebida da pessoa. Exatamente. Eles controlaram, a gente de novo fala controlar, eles mediram a temperatura em todas essas regiões, inclusive dados recentes do leste da África. E ficou claro que aquelas pessoas que bebiam qualquer tipo de bebida, e agora aquilo que você falou é muito importante, não importa o conteúdo, o efeito não é do conteúdo, não é da erva mate ou do chá, o efeito é da lesão provocada pelo calor no esôfago. Então, quando a temperatura está acima de 65 graus, ele estava associado com esse carcinoma epidermoide esôfago. E houve 2 estudos em animais experimentais que mostraram a mesma coisa, um publicado pelo meu grupo, que quando a gente dava água em diferentes temperaturas, justamente para anular o efeito de qualquer componente, você via a mesma coisa desses estudos que mostraram isso. inclusive, de um grande epidemiologista aqui do sul do Brasil, que foi o primeiro a medir isso, que é chamado César Victor, de Pelotas, e que foi o primeiro epidemiologista a mostrar. E, na verdade, junto com o Eduardo De Stefani do Uruguai, a mostrarem esse risco lá na década de 70, década de 80. Então, a América do Sul, na verdade, a gente sempre fala que a ciência no Brasil, às vezes, vem atrás dos outros. Na verdade, a hipótese da lesão térmica no esôfago, ela foi pensada
e desenvolvida a partir de estudos nacionais. E hoje em dia os chineses, os japoneses, os iranianos, todos seguiram. Tá? Eu queria só comentar qual o impacto disso. Ora, o impacto, quando a gente vai, Fernando sabe, quando a gente vai, por exemplo, ver um paciente e vai pedir para ele parar de fumar, o quão difícil é. 3% dos pacientes só são bem-sucedidos em largar o cigarro quando eles não têm acompanhamento pela primeira vez. Ou só pela orientação do médico, sem de fato ter acontecido alguma coisa, algum exame ter dado um alerta, ou ele realmente querer sem tomar mudar de postura. Um remédio, Exato. uma droga que ajude só 3%. Então, porque a nicotina é um composto que causa um vício impressionante. Já aqui nessa questão do chimarrão, por exemplo, ou de um chá muito quente, a gente está falando que eles podem continuar a beber quente, mas abaixo de, em torno de 60 graus, 55 graus, que continua muito quente. A gente não consegue tomar banho nessa temperatura. É isso que eu ia mencionar agora. A gente pensou na temperatura da água. Se você coloca uma água de 65 graus de temperatura para você tomar um banho, você vai queimar a sua pele. Eu acho que é a mesma lesão que você está fazendo internamente. Você pode não ver, vai até sentir de repente que está quente, mas está acostumado. Cria o hábito e não vê ali o estrago que você está fazendo internamente. É o mesmo da exposição solar, né? Na verdade, né? A exposição solar também é um trauma à pele e por isso a orientação de usar protetor solar, né? Com frequência, evitar o sol mais forte, né? Do horário de meio-dia, né? Então, exatamente porque essas lesões crônicas repetidas podem levar também ao câncer de pele. Então, é o mesmo racional dessas alterações carcinogênicas, né? Que seria exatamente os estímulos para o surgimento do câncer, né? Agora, Fernando, você mencionou essa questão de lesões constantes. A gente sabe que também um outro problema que no Brasil, isso já mais para a região Nordeste, é o uso muito acentuado de condimentos, pimentas, e tem muita gente aí também, ou por causa da combinação da pimenta com muito café, ou outras questões, que também pode ser a ver com um problema nervoso e tudo mais, que a gente já falou aqui no programa, inclusive, a questão da gastrite, da úlcera, em você não tratar, em você, na verdade, tá com esse tipo de problema, e você, de repente, agravar aí com uma bebida muito quente. Isso pode fazer com que você esteja mais suscetível a desenvolver um problema mais grave como um câncer de estômago? Com certeza, né? A questão desses condimentos e também de produtos como refrigerantes, excesso de chocolate, muito industrializados, por exemplo, né? industrializados. Isso leva realmente ao aumento da acidez gástrica, né? E isso pode estimular também, logicamente por outros fatores, como obesidade, a questão do refluxo, né? Aproveitando a deixa aqui do Luiz Felipe, existem tipos de tumores diferentes, né? Tanto do esôfago, mesmo no estômago, né? Isso a gente diz que é o nome, né? E depois a gente tem que saber o sobrenome. E hoje com a genética, né? A gente tem hoje o CPF do tumor, que é o que está caminhando para a gente entender realmente as características desse tumor. E muitos desses tumores que seriam os adenocarcinomas, né? Que seria o sobrenome de um dos tumores, tanto do estômago quanto da parte mais distal do esôfago, um dos fatores é essa acidez em excesso, né? A produção de ácido por esses condimentos podem facilitar a gastrite, úlceras, né? A própria bactéria que eu já comentei, a Helicobacter pylori, pode dar um processo inflamatório e aí o cuidado, né, que a gente tem que ter com o uso abusivo desses produtos que podem levar a esses sintomas. Aproveitando essa deixa, eu acho que é muito importante a questão dos sintomas, né? Já que a gente está falando de câncer, é importante que a população, já que é um programa bem educativo, a gente tem que orientar sobre a questão dos sintomas, né? O câncer de estômago, por exemplo, ele pode está relacionado com os mesmos sintomas da gastrite ou de uma úlcera. Às vezes uma dor em peso, uma perda de apetite, náuseas e vômitos, né? Mas raramente você acaba detectando algum sangramento pelas fezes ou mesmo algum sangramento por um episódio de vômito, né? Já o de esôfago, ele pode estar mais relacionado a alterações de dor ao deglutir, ou mesmo dificuldade para deglutir, para engolir os alimentos. Então, o paciente, o indivíduo começa, eventualmente, às vezes, começa a perder peso de forma inexplicada, começa a se alimentar, os alimentos sólidos, ele tem dificuldade para que esse alimento realmente ele consiga deglutir de uma forma adequada, começa a progredir, começa a ter dificuldade para alimentos pastosos até chegar num estágio bem avançado do tumor, que às vezes tem dificuldade até de beber líquidos, né? Então, porque o tumor vai crescendo e vai obstruindo a passagem, né? Então, é muito importante também ficar ligado nesses sintomas e procurar assistência médica sempre que tiver sintomas para um devido suporte, né? É importante você mencionar isso, que a gente sabe muitas vezes os próprios homens também, estou só com uma queimação por dentro, não vou fazer nada, e se a mulher não vai lá e pega ele pela mão, leva até o médico, ele não vai buscar ajuda até que esteja num lado mais grave, né? Isso é fundamental. Inclusive, tem vários estudos
que mostram que casados têm um melhor prognóstico do que solteiros. E esse é um dos fatos dele. Eles chegam normalmente com estadiamento mais precoce. E é importante frisar que no caso desse câncer de esôfago, do epidermóide causado pela bebida quente, nós temos uma proporção de 4 homens para uma mulher que desenvolve. Eu queria fazer para você. Por que os homens desenvolvem mais esse tipo de tumor? Porque os principais fatores de risco aqui no Brasil são tabagismo e etilismo. É muito difícil a gente ver um paciente com carcinoma epidermóide de esôfago que não seja tabagista e etilista. Mas não é tomar uma cervejinha. É tomar meio litro, 1 litro de cachaça por dia. E se fumar 2, 3 maços por dia. Em cima disso, lá no Rio Grande do Sul, nós ainda temos o chimarrão. Então, o álcool e o tabaco, eles têm o que a gente chama fator multiplicativo, ou seja, cada um tem um risco e eles junto multiplicam o risco dele. Então, aquela coisa, sabe, eu só bebo quando eu fumo. Aí é que é pior ainda. Quer dizer, eu não deveria fumar nunca e beber sempre moderadamente. Agora, só fumo quando eu bebo, né? Essa questão que muita gente fala, aí é que é terrível. Então, esses 2 fatores de risco na população ocidental, aqui do Brasil, Argentina e Uruguai, são os preponderantes. E em cima nós temos o chimarrão aqui no sul da América do Sul. No Irã, nós temos, obviamente, que o álcool é proibido, então lá nós temos o tabagismo, eles fumam muito o narguilé, né? O tabaco no narguilé, que é muito mais concentrado, né? Os jovens acham que a indústria do tabaco vende que fumar tabaco no narguilé, aquilo filtra. Mentira. Pelo contrário, você concentra... Na verdade, ele está sem aquele filtro, ele está vindo direto... É muito pior do que fumar o cigarro, porque ali o cigarro ainda tem o filtro. Não que o cigarro seja melhor. O cigarro é muito ruim, mas o outro é pior ainda. Pior ainda o narguilé. O narguilé é muito pior. A concentração de cancerígenos é muito maior do que na inalação da fumaça do cigarro. E lá no Irã, então, é o tabaco, na forma de narguilé, e o chá quente. E na China... a bebida, o cigarro, o homem chinês hoje em dia é o homem que mais fuma no mundo. Quem mais fuma no mundo hoje em dia é o chinês, é o homem chinês. E mais o chá muito quente. Então, a gente tem esses mesmos fatores de risco, Cristiano, presente em quase todas as áreas de alta incidência. O que faz com que esse câncer claramente seja um câncer bastante afetado por compostos ambientais, onde, na verdade, campanhas educativas poderiam evitar o aparecimento de novos casos. E eu vou lembrar que é um câncer com prognóstico péssimo. Em geral, a sobrevida... Aqui no INCA, ele é um câncer que dá mais em gente pobre. Então, em torno de 80% dos pacientes chegam com estadiamento avançado. Ou seja, há muito pouco a fazer. Então esse alerta é importante porque é uma questão de hábito. Mudando alguns hábitos é possível você pelo menos reduzir as chances de você desenvolver esse tipo de câncer, né? Isso que os doutores estão falando aqui é importantíssimo da gente frisar, é você ficar alerta aí. E as outras dicas eu dou daqui a pouquinho, que a gente está com 2 minutinhos para acabar o programa, passou voando hoje, né? Posso fazer um comentário? Deixa eu só mostrar rapidamente 2 sites aqui, a gente já faz a conclusão com as colocações de vocês. Primeiramente, o grupo coia.com.br é o site representado aqui no estúdio pelo Dr. Fernando Meton, que você pode encontrar aí informações sobre câncer aqui logo na abertura do site. Importantíssimo aí você de qualquer parte do Brasil acessar, e se é médico aqui também tem informações para a área do médico. E ainda o outro site que eu mostro para você é o do Instituto Nacional de Câncer. Você pode, a partir do site inca.gov.br, ter todos os dados oficiais aí sobre o câncer no Brasil. Aqui embaixo tem uma série de pesquisas. Você que é curioso no assunto, você que é médico, você aí que quer saber mais sobre como cuidar da sua saúde e da sua família, entre aí também no inca.gov.br. Então, para a gente encerrar, diga lá, Fernando. Só queria fazer um comentário. A gente está falando muito de fatores de risco, né, ambientais, mas a gente tem que lembrar também que existem causas hereditárias, genéticas, né? E principalmente no câncer gástrico, né? E aí tem várias linhas de pesquisa, o doutor Luiz Felipe participa de vários estudos lá no INCA relacionados a isso. A gente tem que lembrar, quem na família tiver muito caso de câncer, é importante procurar, de alguma forma,
mesmo que seja um médico da atenção básica, para informar isso, né? Porque ele pode ser realmente uma pessoa que tem uma predisposição ao câncer também. E aí com os fatores que a gente está comentando aqui, os fatores de risco, como o alcoolismo e o tabagismo, realmente pode aumentar a chance de câncer. Então, se alguém já tem familiares que desenvolveram câncer, não esperar aparecer algum sintoma mais grave, pode tentar começar aí a investigar isso mais cedo. Precocemente. Porque a detecção precoce, não só estudo de prevenção, mas a detecção precoce é importante. Quanto mais inicial, se o tumor vai aparecer, que o ideal é que a gente encontre ele bem precoce, que aumenta a chance de cura. Muito bem. Para a gente encerrar, doutor Luiz Felipe, não é deixar de tomar o cafezinho, nem chimarrão, nem comer aquela comida apimentada, mas é cuidar a temperatura principalmente. Cuidar da temperatura, ninguém precisa deixar os hábitos culturais, mas torná-los favoráveis. E vou lembrar que a saúde, na verdade, é como uma poupança. A gente investe nela a vida inteira e mais tarde a gente vai usar os benefícios. Então, a gente sabe que 2/3 dos cânceres são evitáveis. Dieta e cigarro. Então, vamos investir nisso. Ninguém precisa só comer coisas que não têm gosto, mas vamos ter hábitos saudáveis. Muito bem. Com essas dicas dos nossos especialistas, a gente encerra a conexão de hoje, já tempo estourado, mas foi muito bom esse bate-papo. Obrigado aos dois pela presença. Nós que agradecemos. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão Futura no ar aqui na tela do Futura na TV ou na internet, horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.